Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. A paz de Deus, esta paz que inunda o nosso coração, que nos deixa leve, tranquilos na presença de Deus. Hoje estou com a garganta um pouquinho irritada, mas estou aqui para fazer o ID do Senhor, para trazer uma palavra poderosa ao seu coração, com tranquilidade, com amor, com paz no coração. Amém? Vamos orar então. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a este canal. Se sinta à vontade, se sinta abraçado, se sinta abraçada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai dar direção para a tua vida. É o Espírito Santo de Deus que vai perdoar, que vai tranquilizar, que vai apontar o caminho para a vida eterna e o caminho para a vida abundante. Eu falo diretamente da igreja, aqui, Igreja Fonte de Água Viva, na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Eu sou a pastora Jaqueline, esposa do anjo da igreja, o pastor Márcio, meu amado e querido esposo, companheiro, que faz a obra junto comigo neste lugar, ao qual Deus nos colocou para ganhar almas para o Senhor Jesus. Então você é uma alma preciosa para Deus. Você é alguém do coração de Deus. Você é alguém que Deus quer tratar, que Deus quer curar, que Deus quer salvar, ao qual Deus enviou o seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Conhece esse versículo áureo da Bíblia que se encontra no livro de João 3,16. Então a palavra de Deus, ela vem para te abençoar. Amém? Vamos orar. Talvez você chegue depois, talvez você chegue alguns meses depois. Saiba que a palavra de Deus, ela é hoje. O tempo de Deus é hoje. E a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Então, na nossa simplicidade, nós vamos orar. Jesus era simples, era manso, era tranquilo. Então, ele orava, ele apresentava o pão a Deus, ele orava no monte, ele orava escondido, ele orava pelas pessoas, ele curava as pessoas. Bastava uma palavra dele e as pessoas ficavam curadas pela sua fé. Então que a tua fé venha gerar cura, que o teu coração venha ficar sarado através da oração, através da palavra de Deus. Se você pode, curve a tua cabeça, feche os olhos. Se você está aí no teu cantinho, talvez você esteja aí no teu sofá, talvez você esteja no teu quarto, meditando, talvez você esteja cozinhando, talvez você esteja cuidando das crianças, eu não sei, mas aonde você estiver agora, receba esta oração como um refrigério para a tua alma. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eis aqui, Pai, os teus filhos, as tuas filhas. Eu coloco diante do Senhor, Pai, este coração aflito, esta enfermidade, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, ao qual a tua palavra diz que o Senhor Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A tua palavra me diz, Pai, também, no livro de Mateus, capítulo 11, os versículos 28 em diante, Pai, a tua palavra diz: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós sabemos, Pai, diz a tua palavra, que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Nós por muitas vezes, Senhor, na nossa caminhada, nós vamos pegando fardos pesados e às vezes fardos que nem nossos são,
mas em tua presença, trazendo até a cruz do Calvário, nós largamos diante do Senhor este fardo pesado, esta depressão, esta angústia, esta tristeza. Vai movendo corações, Pai, vai sarando esta ferida que parece que nunca cicatriza, meu Deus. Vai sarando esses casamentos, vai sarando os filhos, Senhor, esta enfermidade, esta má notícia, Pai. A Tua palavra diz que no mundo nós teremos aflições, e a Tua palavra também diz que nós devemos ter bom ânimo. Nos ajuda nesta hora, Pai, a ter bom ânimo, a receber o Teu refrigério, a receber a Tua palavra, a receber a direção que o Senhor tem para nós durante esta mensagem. Abençoa, Senhor, cada vida que estiver ouvindo, cada pessoa que irá ouvir depois, cada pedido descrito nos comentários desta live. Abençoa cada um, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Deus conhece o seu nome, Deus conhece o seu endereço, Deus conhece a sua vida, Deus conhece aquilo que você precisa e Ele está de braços abertos para te receber. Irmãos, um tema polêmico que as pessoas ainda têm dúvidas é sobre por que confissão de pecados. Por que confessar pecados? Eu não posso confessar diretamente a Deus, está tudo certo? Pois é. Então, é um pouquinho disso que nós vamos conversar hoje. Aqui nós temos um caderno de oração, irmãos. Ó, caderno de oração, pedidos de oração. Neste caderno está o seu pedido de oração. Cada pedido que vem através do Face, através do WhatsApp, através do canal, nós colocamos aqui no caderno. Porque nós não conseguimos citar o nome de todos, de todas as pessoas, mas Deus conhece. Então, nós colocamos todo escrito aqui no caderno de oração. Cada vez que vamos orar, nós apresentamos este caderno com todos os nomes de oração. Tá bem? Então, sua família está aqui. Então você está coberto por orações. E a palavra de Deus diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Bem, irmãos quando eu falo é todos, humanidade, irmãos, todos, mulher, homem, criança. Irmãos, confessar é trazer para a luz aquilo que está escondido. Então é necessário que nós venhamos a confessar a palavra de Deus, a confessar a palavra de Deus no dia a dia, sim, mas confessar que eu estou falando aqui não é a palavra agora, confessar os pecados ocultos. Vamos vendo conforme a palavra de Deus vai nos ensinando. Provérbios capítulo 16, versículo 6 diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Amém? Irmãos, as pessoas se autoacusam. Elas têm sentimento de culpa. Quando você tem um pecado oculto, um pecado escondido, algo vem, aquela autoacusação na sua cabeça, você se sente culpado. E quando você confessa, quando você libera este pecado, você está se libertando, você está se desprendendo. Lá no Salmo, capítulo 32, versículo 3 diz assim, vamos indo com a palavra de Deus: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos
pelos constantes gemidos todo dia. Aqui o salmista Davi está dizendo que enquanto ele estava com o pecado escondido, enquanto ele calava os pecados, os seus ossos iam envelhecendo. Os seus ossos iam envelhecendo em constantes gemidos todo o dia inteiro. Você está entendendo que o pecado, ele envelhece, ele faz o corpo enfermar. É por isso que nós precisamos fazer esta limpeza de dentro para fora. Eu estou falando de forma bem devagar, de forma bem tranquila, para que você possa assimilar este ensinamento. Este ensinamento da palavra, irmãos, é precioso. Tudo que nós aprendemos pela verdade da palavra, nós podemos aplicar em nossa vida e sermos abençoados. Glória a Deus. Então, o pecado encoberto, o pecado escondido, ele envelhece o corpo, a alma, o espírito, faz enfermar o corpo. Você crê nisso? Pois é. E aí, o que a Bíblia fala sobre confissão de pecados? Nós temos várias passagens que falam, mas eu quero abrir aqui para você agora, no livro de Tiago. Se você tem a sua Bíblia aí, vá lá quase no final da Bíblia. Tem. Antes de Pedro um pouquinho, né? Depois ali de Hebreus, Tiago, capítulo 5. Olha só, o que diz a palavra a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Tiago 5, a partir do 13, diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Você vê que a gente tem essa prática de usar o óleo, né? É uma ordenança também. E ali no 15 diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Preste atenção aqui, no decorrer do texto. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E, preste atenção, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E olha só no 16 sobre confissão. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então aqui está falando de doenças comuns de razões diversas, desde uma dor de cabeça, doença física, está falando aqui, e também quando fala, lhe serão perdoados os pecados. Se tiver pecados, lhe serão perdoados. Aqui já está falando da doença espiritual. Doenças decorrentes do pecado. O pecado, ele traz doenças. O pecado traz enfermidade.
para o corpo. Aquele pecado oculto, aquele pecado que ninguém sabe, aquele pecado que não foi confessado, está encoberto. Sabe aonde que está este pecado? Está nas trevas, está nas mãos do inimigo. Tem uma procuração nas mãos do inimigo para agir na sua vida. Preste atenção. Este é o ensinamento da palavra de Deus que muitos não estão ouvindo e estão pagando o preço por não ouvir, não entender e não conhecer a palavra de Deus. Oséias 4:6 já fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mateus 23:29 relata também: o meu povo perece porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando nós abrimos os nossos olhos, quando Deus permite que enxergamos, quando você busca, você acha. Quando você bate, a porta se abre. Quando você pede, você recebe. Você pede discernimento espiritual, Deus te dá. Você pede conhecimento da palavra, Deus envia pessoas para te ensinar. Tudo que você pede não volta vazio. O que você pede, Deus responde. Às vezes você pede paciência, Deus coloca uma situação para você exercer a sua paciência. Então tudo é no esforço, irmãos. E o que está encoberto está nas trevas, está nas mãos do inimigo, ou seja, não está na luz. Não está na luz. Aleluias. E se andarmos na luz, a palavra de Deus diz lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, né? Bem pertinho aqui da palavra onde nós estamos, mais algumas folhas para frente, você vai encontrar 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só. Precisamos confessar nossos pecados. Na mesma epístola aqui, ó, pula para o versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Aleluias. Deixa eu baixar aqui. Diz assim no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, perdão é remissão. Purificação é limpeza. Amém? A confissão limpa. É uma limpeza de dentro para fora. Aí a questão, muitos estão perguntando, muitos têm dúvidas, né? Por que confessar para outra pessoa, né? Eu sei que muitas pessoas pensam assim: bom, eu confessando para Deus é suficiente. Irmãos, vamos voltar lá para Tiago. Volta algumas folhas, vai para Tiago, capítulo 5. Vamos reler ali. Por que confessar para outra pessoa? Sabe por quê, irmãos? Tem uma finalidade da igreja estar onde está. Tem uma finalidade de a igreja estar aqui, na terra. Não estou falando desta denominação, desta placa, mas a igreja em um todo,
a igreja que Jesus deixou na terra, então tem uma função. A igreja tem a função de aplicar uma lei espiritual, que Jesus deixou para a igreja na terra. Então nós precisamos aplicar leis espirituais. A igreja tem autoridade para conduzir leis espirituais na terra. Porque assim como o mundo espiritual tem leis, aqui na terra tem também. A cópia do céu é aqui na terra. Então nós precisamos cumprir algumas coisas aqui que entram em consequência lá. Então, só assim é possível aplicar uma lei espiritual que Jesus deixou para a igreja. Pois bem, que lei é essa? Temos autoridade. A igreja tem autoridade para ligar e desligar nas regiões celestiais. Confessar os pecados uns aos outros. A pessoa chega até nós, ou a pessoa escolhe uma pessoa de confiança para confessar os seus pecados. Esta pessoa que tem autoridade, que já aceitou a Cristo, que vive em comunhão com Deus, ela tem autoridade para orar por você e desligar das trevas e ligar no reino da luz, através da oração. A pessoa confessa para... Vamos pegar eu como exemplo. A pessoa confessa para mim, eu oro por ela, ela diz o amém e assim sela-se a oração. Desliga-se das trevas, tira a procuração das mãos do inimigo. Amém? Se você está entendendo, vai dizendo amém. O que você vai falando aí nos comentários, aí no chat, como você queira chamar, nós vamos respondendo escrito aí. A gente vai respondendo aí. O que você estiver comentando, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão chegando agora, eu não vou responder nada agora pela live, porque eu estou concentrada aqui e eu quero que você entenda esta palavra, né? Que você receba esta palavra e pratique na sua vida. Esta palavra é uma palavra de ensinamento, é uma palavra de aplicação, é uma palavra que é expositiva. Eu estou expondo a você a palavra de Deus para que você aplique na sua vida, porque a palavra sem aplicação, ela não vai valer nada na sua vida. Uma simples leitura não vai valer. Você precisa entender, você precisa assimilar a palavra e viver a palavra. É a prática da palavra, a vivência da palavra que vai te dar a vitória, que você vai conseguir ganhar os teus familiares, que você vai conseguir alcançar a vida abundante, além da vida eterna. Amém? Glórias a Deus. Vida eterna e vida abundante. Daqui a pouquinho nós vamos separar um pouquinho essas duas frases. Vida eterna, vida abundante. Vida eterna é uma coisa e vida abundante é outra. Amém? Glórias a Deus. Então, quando diz na palavra, confessai uns aos outros, quando você já abriu aí, ou senão você anota. Livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Para serdes curados. Então a palavra de Deus, quando fala em confissão de pecados, está falando em cura, está falando em perdão, está falando em prosperidade, está falando de vida abundante na família, uma plenitude de vida. Ou seja, quando você libera esta sujeira, este pecado, quando você confessa, você está limpando. É como se você estivesse limpando uma sujeira dentro da sua casa, tirando, varrendo, limpando. Sabe?
E aí a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o que encobre as transgressões jamais prosperará. Então aquilo que fica escondido fica impedindo você de prosperar, de prosseguir, de andar, fica travando você. E aí o inimigo, ele cumpre o seu propósito, porque assim como Deus tem um plano para a sua vida, o inimigo também tem. O plano do inimigo é matar, roubar e destruir. Enquanto Jesus veio para dar vida e vida abundante. Então agora nós vamos entender um ponto aqui. Nós vamos entender vida eterna e vida abundante. Tem diferença? Sim. Vida eterna é uma coisa e vida abundante é outra. Tem muitos que têm a vida eterna, mas não têm a vida abundante. Não perdem a salvação, foram perdoados seus pecados por Deus, se arrependeram e, pela graça de Deus, receberam a vida eterna, mas vivem miseravelmente nesta terra. E eu não estou falando financeiramente, eu estou falando que às vezes a pessoa vive doente, às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar as contas, às vezes a pessoa tem um emprego bom, entra pelo um lado e sai pelo outro, ela não entende por que ela não consegue se equilibrar financeiramente, morte prematuras na família, aborto e tudo mais. Então, você pode dizer assim, você pode pensar assim: eu me arrependi, confessei a Deus e Ele me perdoou. Verdade. Quando você se arrepende, você confessa a Deus, Ele te perdoa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Então está certíssimo. Sim, esta graça é liberada no momento do seu arrependimento. Você teve aquele arrependimento sincero, verdadeiro? Você recebe esta graça independente de você confessar pecados. Independente de você confessar pecado para outra pessoa. Então aqui nós estamos falando de vida eterna, que é uma coisa. Então você orou a Deus, você se arrependeu, você chegou diante de Deus com o coração contrito e quebrantado, você confessou, Deus liberou o perdão e você recebeu a maravilhosa graça de Deus. A graça liberada por Deus no momento, preste atenção, no momento do seu arrependimento é instantânea. Você se arrependeu, a graça é instantânea, liberada para você. Vida eterna nós estamos falando, tá? Então, graça liberada. Você se arrependeu, você está livre. Você recebeu a vida eterna, você recebeu a Cristo, você se arrependeu, você confessou para Deus o teu pecado. Você recebeu a graça de Deus. Graça liberada, e o Senhor perdoa o seu pecado. Então não se sinta presa, não se sinta encarcerada. O profeta Natã disse lá no livro de 1 Samuel, se não me engano 12 ou 13, o profeta Natã disse para Davi, quando ele se arrependeu, que ele não ia morrer. Não morrerás. A graça de Deus te dá a vida eterna. Vida eterna com Deus, com o Senhor. Você alcança a graça da salvação eterna. No momento que você se arrepende, a graça é liberada. É uma questão de vida eterna. Então você está entendendo? Estamos falando aqui da primeira parte aqui que está escrito aqui em cima. Ó, aqui, vida eterna. Vida eterna. Você ora a Deus,
Você confessa o teu pecado, você se arrepende e você recebe vida eterna. Aqui, vida eterna. Graça. A graça da salvação eterna. No momento em que você se arrepende, a graça é liberada e é uma questão de vida eterna. Vida eterna. Amém? Então, este ponto é a vida eterna. Amém? Agora, outro ponto que é a vida aqui. Vida abundante. É a vida abundante o que nós vivemos aqui na terra. Nós falamos de vida eterna. Agora nós vamos falar de vida abundante. O Senhor quer limpar a sua vida aqui na terra também. Deus não quer que você tenha só a vida eterna. Ele quer que você também tenha a vida abundante. Vida eterna e vida abundante. Ou seja, que você tenha uma vida plena também nesta terra. Porque tem muitos que aceitaram a Cristo, como eu disse, e não têm uma vida plena na terra. Uma vida boa nesta terra. Uma vida de lutas, uma vida de tormentos, uma vida de dívidas, né? E o Senhor quer limpar a sua vida aqui também. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Então, lembra do versículo? Ele é fiel e justo para purificar, perdoar, purificar. Além do perdão de Deus, tem a purificação. Amém? Irmãos, pense junto comigo. Talvez você já assistiu aqueles programas, tem uma programação, faz tempo que eu não vejo, ou alguma reportagem que já passou sobre os acumuladores de lixo. Sabe aquela pessoa que tudo que ela vê na rua, ela pega? Eu achei isso aqui, eu vou levar. Eu achei isso aqui, eu vou levar para casa. Eu achei isso aqui, eu vou levar para casa. Eu achei isso aqui, eu vou levar para casa. Eu vou levar, esse aqui está quebrado, mas eu vou levar. Esse aqui também está quebrado, mas eu vou levar. Acumuladores de lixo. Às vezes algo sujo, a pessoa acha na rua, ela chega em casa, ela já tem um quarto lá, joga tudo lá para dentro. Vai jogando, vai acumulando. Uma batedeira quebrada, um liquidificador quebrado, um banco quebrado, uma cadeira quebrada, um eletrodoméstico que não funciona, mas eu vou pegar igual, um dia eu arrumo, nunca arruma. Essas madeiras que eu posso levar, nunca ocupa, fica lá juntando rato, juntando bicho. E aí tudo que ela acha, ela traz. E chega um certo momento em que aquilo não tem mais nem por onde passar. Dentro de casa, passa por cima e já não tem nem mais como passar por cima, e os ratos estão tomando conta, e as baratas, e os bichos, os vermes, e aquilo vai se multiplicando. E ele vai cansando, e aí chega um ponto na vida dele que ele está depressivo, está angustiado, está triste, está vazio. Embora todo aquele lixo ele está vazio, ele não aguenta mais. E ele diz, chega, ele quer mudar. Sabe? Quando a pessoa assim, caiu em si, caiu a ficha, eu quero mudar, eu não aguento mais isso. E aí ele não junta mais, ele passa pela rua, ele vê, mas não, eu não vou juntar mais, eu não quero mais lixo dentro da minha casa. E aí ele caiu em si, ele quer mudar e ele se arrepende. É a mesma coisa o pecado. Esta sujeira toda é o pecado. Então o pecado é assim.
pecou várias vezes, acumulou pecado, sujeira, então ele fecha a porta, fica tudo guardado lá dentro, escondido, lá dentro do coração, da porta do coração, cheio de sujeira, cheio de mágoa, cheio de adultério, cheio de mentiras, de enganos, trapaças, todo lixo guardado ali dentro, escondido, e a infestação de bichos vai desaparecer? Não. Se ele fechar essa porta lá com tudo dentro, os bichos vão embora? Não. Então o que precisa ser feito? Escreva aí na live. O que precisa ser feito? Limpeza. É preciso limpar. É preciso tirar de dentro. É de dentro para fora. Jogar tudo para fora, isso é confissão de pecados, é você tirar todo o lixo que tem dentro do teu coração para fora. E aí você vai confessar para outra pessoa, essa pessoa vai orar por você, vai concordar com a tua confissão, vai orar desligando das trevas, porque enquanto você não desligar das trevas, o inimigo vai ter uma carta para agir na tua vida financeira, na tua saúde, na tua família, com os filhos, no casamento. Pecado encoberto. É a mesma coisa, irmãos. Fica na mão do inimigo. O inimigo que prospera, não você. O inimigo gosta de sujeira, gosta de pecado, gosta de mentira, gosta de engano, gosta de adultério, lascívia, promiscuidade, morte. É o objetivo dele matar as famílias, roubar, destruir. Então você está tendo entendimento do que fazer para que isso não aconteça na sua vida ou para que deixe de acontecer se estiver acontecendo. Você precisa sair deste buraco, deste quarto escuro, você precisa sair para fora, tirar todo o lixo para fora. Você precisa se levantar e tomar uma decisão. Tudo na vida é esforço, tudo na vida precisamos decidir para que lado andar, onde seguir. Você cheio de percas, derrotas, enfermidades, precisa trazer para a luz. Você precisa trazer para a luz o que está encoberto. É a palavra de Deus que está dizendo. Lembra aonde nós lemos ali, se andarmos na luz como Ele andou, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus, palavra de Deus, irmãos. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Trazer para a luz, purificação, irmãos, é limpeza. Confessar pecados é purificar, é limpar. Então, esses dois pontos que eu coloquei para vocês, descrito aqui em cima, vida eterna e vida abundante. Eu não quero só a vida eterna. Eu quero uma vida abundante nesta terra. Por que não ter os dois, vida eterna e vida abundante? Eu não quero só um. O inimigo não pode ter nada na sua mão. Você não pode deixar nada nas mãos do inimigo. Quando eu confesso, eu tiro das trevas, eu trago para a luz. O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. A igreja tem a chave para isso. A igreja tem autoridade para ligar e para desligar do império das trevas e ligar no reino da luz. É isso que você precisa. E a igreja tem autoridade para ordenar que os demônios saiam. Os demônios vão sair quando você colocar para fora. Quando você fazer esta purificação, esta limpeza. É um princípio espiritual. Este princípio espiritual de confessar pecados produz vida. Ouvir
nós ouvimos, concordamos a oração e cancelamos as conexões das trevas. Tudo está registrado no espiritual. Tudo que você faz nesta terra é registrado no espiritual, tanto no reino das trevas como no reino da luz. Vamos dar conta de tudo, irmãos, tudo. Palavras, pensamentos, ações, cobiça, inveja. A pessoa fica presa no mundo espiritual. E é esse o papel da igreja, desprender as pessoas. A pessoa fica presa, ela não prospera. A palavra de Deus diz: aquele que encobre as transgressões não prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessa, deixa, alcança misericórdia. Então, a pessoa entregou a vida para Jesus, mas não tem uma vida plena. Ela não vai perder a salvação, ela aceitou a Cristo, mas ela vive sofrendo. Deus não quer que você viva sofrendo. Jesus veio para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida abundante, uma vida em harmonia com as pessoas. Por isso estamos aqui. É por isso que todos os dias praticamente pregamos a palavra do Senhor. Aonde nós vamos, aonde nós estamos, a palavra do Senhor é levada. Oramos, desligamos, mandamos o mal embora, mas você precisa querer, você precisa assentar no teu coração. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Nós temos autoridade para ouvir o que você tem a dizer e desligar. Orar, desligando das trevas. Se você tem pecados ocultos não confessados, você está na mão do inimigo. E só você deixa na mão do inimigo se você quiser, porque eu estou apontando o caminho para você se desligar. O sangue de Jesus purifica, limpa. Então, para desligar, eu preciso saber o que desligar. Por isso que temos que confessar uns aos outros, como diz aqui na palavra. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. É cura, é libertação. Encontre alguém de Deus. Se você não quer falar conosco, o pastor da sua igreja, a sua pastora, eu não sei, a sua mãe, uma mulher de Deus, um homem de Deus, procure, encontre alguém, abra o seu coração e orem juntos. Orem juntos. Isso vai trazer cura e prosperidade em todas as áreas. E eu não estou aqui para pregar prosperidade financeira. Eu não faço campanha de prosperidade, nem o pastor Márcio. Nós nem falamos em dinheiro, porque a palavra de Deus diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Quando você cuida da vida espiritual, todas as outras vão bem. E ainda mais ainda, e importante, você deixa um legado para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos, tataranetos, 4 gerações. O que você plantar, eles vão colher. Amém? Um legado que você vai deixar, que eles não vão ter perseguições por atitudes que você teve aqui no passado.
A minha filha lá na frente, os meus netos não vão sofrer perseguições por atitudes minhas tomadas nesse presente tempo. Então nós temos que cuidar da nossa vida. A nossa vida é preciosa. Deus nos deu esta vida para cuidar. E o cuidar desta vida é uma responsabilidade para gerações. Você deixa legado para gerações vindouras. Assim como você pode estar sofrendo de depressão, de percas na família, de entes queridos prematuramente, de percas financeiras, por o que fizeram lá no passado, derramamento de sangue, abortos que gera morte prematura na família, gera morte, os pais enterrando os filhos quando deveria ser os filhos enterrando os pais. Então, se alguém não se levantar e orar e buscar, se arrepender, construir um novo legado, e ainda tem a oração das renúncias, né? Que eu já trouxe lives aqui falando sobre orações, já orei junto com vocês. Quando vocês quiserem, nos adicionem aqui nesse telefone que está passando na tela, que nós passamos o link para vocês sobre as orações de renúncia, aonde tem as lives ali explicativas e orando junto com vocês. Mas a confissão que eu estou falando hoje é pecado individual, que você precisa confessar para alguém orar por você, te abençoar e te desligar do mundo das trevas. Agora, se você não entende as coisas espirituais, você não vai crer, você não vai entender e você vai continuar a relutar. Muitos filhos estão perdendo a vida abundante porque os pais, os avós, os bisavós pecaram e nunca confessaram os seus pecados. Porque eles não aprenderam desta forma, não teve alguém que ensinasse. Hoje você está tendo aí na tua frente alguém que está te ensinando a ter uma vida abundante nesta terra com princípios espirituais da palavra de Deus. Então é muito gratificante, traz uma paz ao nosso coração quando nós entendemos o que precisamos fazer e aí vem aquela vontade de fazer, você pratica a palavra e você é abençoado, você sai daquela prisão espiritual, daquelas amarras espirituais ao qual o inimigo vem te trazendo ali no laço. Consequências do pecado. Não tenha nenhuma procuração nas mãos do inimigo. Amém? Então você entendeu sobre vida eterna e vida abundante nesses minutos de live. Você precisa procurar alguém, confessar os pecados e ser abençoado. Glória a Deus. Então, esta era a palavra que eu tinha para você nesta noite, neste dia, quando você ouvir esta live. Saiba que você é preciosa para Deus. Você é precioso para Deus. Não deixe o inimigo roubar a tua juventude, não deixe o inimigo roubar as tuas forças, não deixe o inimigo roubar a tua família, roubar as tuas finanças. Deixe um legado para os teus filhos de fé, de amor, de coragem. Que os teus filhos, os teus netos, bisnetos, lembrem de você como uma mulher de Deus. A minha mãe orava, a minha avó orava, a minha bisavó era uma mulher de Deus. Será que os teus filhos podem falar isso de você? Pai, o meu pai é um homem de Deus. Ele segue os princípios da palavra. É um homem de oração. É uma mulher de oração. Então, se você der crédito a esta pregação, a este ensinamento, você vai ser mais que vencedor, como diz a palavra, em Cristo Jesus. Amém?
Nós estamos aqui disponíveis, nosso telefone WhatsApp é esse que está passando na tela. O DDD do Rio Grande do Sul é 55, o telefone é 999617276. Amém? Não se esqueça, irmãos, vocês que estão chegando agora, se inscrevam no canal, compartilhem essa mensagem, sabe? Tem muitas vidas que estão na ignorância da palavra de Deus, porque não há quem pregue, não há quem leve a palavra da verdade. Então compartilhe aí, né, esta mensagem de poder porque vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Então não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de compartilhar. Quando você deixa aí o teu like, quando você ativa lá os sininhos, que quando tiver algum vídeo ao vivo, quando nós postarmos algum vídeo, você receberá a notificação. Porém, se você quiser deixar o seu WhatsApp para nós, entre em contato com o nosso número e nós adicionaremos, e sempre que nós entrarmos com o vídeo, você será avisado pelo WhatsApp. Amém? Nós estamos aqui. Pastora, eu posso fazer confissão de pecados pelo telefone? Sim, só não pode ser escrito, tem que ser em áudio. Eu preciso ouvir a sua voz. Então, pode mandar o seu áudio, nós estaremos ouvindo. Tem irmãs aqui na live agora que entendem, né, que somos pastores escolhidos por Deus, né, para te ajudar. Então, nós não estamos aqui, né, para persuadir o povo, nós estamos aqui para ensinar, para apacentar, como Deus nos ordena fazer. E ai de nós, né, se não fizermos. Olha só essa palavra aqui, ó. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. A gente sempre cita esta palavra porque Deus nos deu esta palavra. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então não é como nós queremos, é como Deus quer. Nem por sorte da ganância, não pensando em financeiro. Claro que a igreja precisa de ajuda, mas Deus toca no coração de quem Ele quiser para abençoar a obra do Senhor. E Deus tem feito isso, tem tocado em pessoas que sentem no coração de nos ajudar. Mas nós nunca ligamos para ninguém pedindo ajuda. Se alguém ligar no nome aqui da igreja pedindo ajuda, não somos nós. Amém? Então, cuidado com os golpes por aí. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados. Olha só, não por dominadores dos que vos foram confiados. Deus confiou pessoas a nós. Você chega até aqui não é por acaso. Deus confia pessoas a nós. Então Ele coloca pessoas na nossa frente, pessoas na live para assistir. Há quem entre na live e já saia. Mas Deus deu a oportunidade de ouvir a palavra, de entender a palavra e praticar e ser abençoado. A palavra de Deus é um manual de vida, irmãos. E daí, terminando o versículo. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Deus nos chamou para ser modelo do rebanho. Então o que eu prego, eu preciso viver. E o que eu vivo, eu prego. Então você está tendo a oportunidade aí na sua frente de ouvir a palavra de Deus, palavra que salva, palavra que liberta, palavra que traz paz ao coração, palavra que te dá direção para tomar uma decisão, palavra que diz para você confessar os pecados e ser liberto, ser sarado.
Aquele que encobre as transgressões não prosperará. Então a palavra de Deus está dizendo: meu filho, faça isso, faça aquilo, vai por esse caminho, sai desse caminho, vai por este outro. Então, se a pessoa atenta para o ensinamento, agora, irmãos, você não vai aprender se você chegar numa igreja querendo só ouvir revelação. Deus pode dar uma revelação para o pastor, para a pastora, sim, com certeza, e dá revelação de sonho. Hoje mesmo eu tive uma revelação de um sonho que eu passei para uma irmã, mas não é nada por força, não é nada forçando a barra, não. Deus fala quando Ele quer, quando Ele manda, e nós obedecemos, amém? Glória a Deus. Então, que você tenha sido abençoado por esta palavra abençoada. Se você tiver alguma dúvida, chame no WhatsApp. Se você quer receber oração, adiciona aí no WhatsApp. Se você quer fazer confissão de pecados, também. Se você quer fazer oração de renúncia, se você quer indicação de algum vídeo que tenha explicação sobre depressão, sobre a mente carnal, mente espiritual, para te abençoar. E nos ajude aí, irmão, se inscrevendo no canal. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, compartilhe esta mensagem. Você conhece alguém que está com depressão? Você conhece alguém que precisa de ajuda espiritual? Mande essa mensagem, mande aí, e nós teremos o maior prazer em ajudar. Amém? Vamos orar então. Você deixou aí o seu pedido de oração? Creia que você vai ser atendido, porque Deus responde, Deus restaura, mas Ele também aponta caminhos que você precisa caminhar. Você está disposto a ter esta vida eterna, esta vida abundante? Então, atente para a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra e a palavra te traz paz ao coração, e também muitas vezes vai te trazer confronto, vai mexer na ferida, mas é para sarar. Você não vai curar um câncer com paracetamol. Às vezes é necessário mexer, ir no mais profundo. A palavra já propriamente dita, ela diz, né, que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, né? E aí a palavra de Deus também diz, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, não, no 2 Timóteo 3,16, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura, toda a Bíblia, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Né? No 17, continuando, diz assim, a fim de que o homem de Deus, homem e mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, por meio da palavra de Deus, nós conhecemos a Deus e nós ficamos sabendo o que Ele quer de nós. Ele nos aponta o caminho para sermos abençoados. E Ele nos mostra as promessas que Ele tem para nós. Então, na Escritura nós encontramos o amor de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, aqui estamos, Senhor, unidos em oração. Eu quero unir esta oração junto com esta pessoa que está orando junto comigo, ou em espírito, em pensamento, esta pessoa que está no seu quarto, ou está na sala, ou está
no automóvel, está escutando ou está assistindo, seja onde esta pessoa estiver agora, em que tempo ela está. Talvez ela não está assistindo agora, mas daqui a um tempo o Senhor vai colocá-la para assistir. Eu quero abençoar esta pessoa agora, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós viemos aqui, Pai, colocar tudo diante do teu altar. Eu quero colocar aqui cada vida que adentrou nesta live, Senhor. Eu quero colocar aqui, Senhor, diante do Senhor essas pessoas que o Senhor tem enviado até nós, pessoas que o Senhor enviou para ser libertas, para ouvir, atender ao teu chamado, atender a tua palavra e ser libertos, Senhor. Vai tocando no coração desta mulher, deste homem, deste jovem, desta jovem, Pai, que ela precisa sair deste quarto escuro, ela precisa tirar este pecado, esta sujeira para fora, ela precisa confessar, se arrepender, abandonar este mau caminho, Senhor, e que venha o refrigério sobre a vida dela, que esta enfermidade, Pai, que está assolando por causa deste pecado, meu Deus, que ela venha ser curada agora através do arrependimento, através da confissão de pecado, que ela receba a oração de desligamento das trevas, que ela venha ter forças para chegar até um homem, uma mulher de Deus, para confessar este pecado que está matando, que está judiando desta pessoa, meu Deus. Esta pessoa que não tomou uma decisão contigo ainda, Pai, ela está perdendo da tua parte, ela está perdendo as bênçãos que o Senhor tem para ela. Ah, meu Deus, mas eu sei que é o teu Espírito que convence. Da minha parte é falar da tua palavra, é pregar a tua palavra, é apontar o caminho como uma atalaia, Senhor. Então eu estou aqui, meu Deus, abençoando estas vidas. A tua palavra diz que todos que nós abençoar serão abençoados. Então eu abençoo esta vida que chegou até aqui, meu Deus. Ah, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que ela venha tomar uma decisão perante o Senhor, que ela venha entender que ela não pode mais continuar pecando, que ela precisa de ti, Senhor, que ela precisa voltar para os teus caminhos, que ela precisa se reconciliar contigo nesta hora. Aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos nesta simples oração, Pai. Todos aqueles que o Senhor enviou a nós como um rebanho para ser cuidado, para ser apacentado, não com torpe ganância, mas com liberalidade, com amor, com temor ao Senhor, meu Deus, que possamos ser modelo para este rebanho, Pai. Assim eu oro nesta hora e entrego tudo nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade na vida de cada um, nas nossas vidas, os nossos familiares que ainda não te aceitaram, que ainda resistem a vir, Senhor. Toca neles, Pai. Eu oro e entrego tudo nas tuas mãos, como a tua palavra diz, Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Então eu me deleito na tua presença, eu me alegro na tua presença, sabendo que eu já entreguei tudo ao Senhor, que eu estou confiando em ti, Senhor, esperando a tua resposta, o teu agir, o teu mover na vida de cada um. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Seja abençoado hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.